O livro de Mórmon, 1º Nefe, capítulo 5. Saria queixa-se de Leí. Ambos se regozijam com o retorno de seus filhos. Eles oferecem sacrifícios. As placas de latão contêm escritos de Moisés e dos profetas. As placas identificam Leí como descendente de José. Leí profetiza a respeito de sua semente e da preservação das placas, aproximadamente 600 a 592 a.C. E aconteceu que, depois de havermos descido para o deserto até nosso pai, eis que ele se encheu de alegria. E minha mãe Saria também se alegrou muito, pois verdadeiramente havia pranteado por nossa causa. Pois ela pensara que havíamos perecido no deserto, e queixara-se também de meu pai, acusando-o de visionário, dizendo: Eis que tu nos tiraste da terra de nossa herança, e meus filhos já não existem, e nós pereceremos no deserto. E era desse modo que minha mãe se queixava de meu pai. E aconteceu que o meu pai lhe respondeu, dizendo: Sei que sou um visionário, pois se não houvesse visto as coisas de Deus numa visão, não teria conhecido a bondade de Deus, mas teria permanecido em Jerusalém e perecido com meus irmãos. Eis que obtive, porém, uma terra de promissão, pelo que me regozijo. Sim, e sei que o Senhor livrará meus filhos das mãos de Labão, e não-los devolverá no deserto. E com essas palavras meu pai Leí confortava minha mãe Saria, a nosso respeito, enquanto viajávamos pelo deserto para a terra de Jerusalém, a fim de obtermos o registro dos judeus. E quando voltamos à tenda de meu pai, eis que sua alegria foi completa, e minha mãe ficou confortada. E ela falou, dizendo: Agora sei com certeza que o Senhor ordenou a meu marido que fugisse para o deserto. Sim, e tenho também certeza de que o Senhor protegeu meus filhos e livrou-os das mãos de Labão, e deu-lhes o poder de executarem o que o Senhor lhes havia ordenado. E desse modo ela falou. E aconteceu que regozijaram muito, e ofereceram sacrifício e holocaustos ao Senhor, e renderam graças ao Deus de Israel. E depois de haverem rendido graças ao Deus de Israel, meu pai Leí tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão, e examinou-os desde o princípio, e viu que continham os 5 livros de Moisés, que faziam um relato da criação do mundo, e também de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais, e também o registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá. E também as profecias dos santos profetas, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias. E também muitas profecias que foram proferidas pela boca de Jeremias. E aconteceu que meu pai Leí também descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José. Sim, aquele mesmo José que era filho de Jacó, e que fora vendido no Egito, e que fora preservado pela mão do Senhor, para que pudesse preservar seu pai, Jacó, e toda a sua casa, evitando que morressem de fome. E foram também tirados do cativeiro e da terra do Egito, pelo mesmo Deus os havia preservado. E assim meu pai Leí descobriu a genealogia de seus pais. Labão também era descendente de José, razão por que ele e seus antepassados haviam mantido os registros. E então, quando meu pai viu todas essas coisas, encheu-se do espírito e começou a profetizar sobre seus descendentes, que essas placas de latão iriam a todas as nações, tribos, línguas e povos que fossem de sua descendência. Disse também que as placas de latão jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo, e profetizou muitas coisas sobre sua semente. E aconteceu que até então meu pai e eu havíamos guardado os mandamentos que o Senhor nos dera. E havíamos obtido os registros que o Senhor nos ordenara, e os havíamos examinado e visto que eram de grande valor. Sim, de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. E era, pois, sábio para o Senhor que os levássemos conosco enquanto viajávamos pelo deserto, rumo à terra da promissão.